Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje daremos continuidade às aulas sobre estrutura de dados. Neste vídeo abordaremos os seguintes tópicos: alocação dinâmica de vetores e alocação dinâmica de matrizes. A alocação dinâmica ocorre quando reservamos a memória, ou seja, quando alocamos ela. Isso durante o tempo de execução do programa, quando estamos rodando ele em nossa máquina. O que é diferente de quando reservamos durante o desenvolvimento, quando declaramos as variáveis. Por exemplo, quando declaramos que uma variável é um inteiro, é um char, ou então que ela é um vetor de inteiros, fazemos com que o programa, ao iniciar, ele já reserve espaço na memória para aquelas variáveis que a gente escreveu, no código. Bem, quando é que a gente utiliza a alocação dinâmica? A utilizamos quando não sabemos a quantidade exata de dados a serem armazenados, né? E isso a fim de evitar acontecer uma reserva insuficiente ou excedente de memória. Por exemplo, você quer armazenar uma lista de funcionários em um vetor. Quando você declara um vetor, por padrão, você tem que colocar a quantidade máxima de elementos que vai ter dentro desse vetor. Porém, imagina que você não sabe ao certo qual seria essa quantidade, ou ela pode variar de acordo com a entrada do usuário. Pode ser que a empresa tenha 10 funcionários ou a empresa tenha 100, né? E agora, como é que você faz isso? Uma alternativa seria você colocar um vetor muito grande, sei lá, com 1000 funcionários. Mas e se a empresa só tiver 10? Você vai ter reservado 990 lugares na sua memória que não serão utilizados. E se a empresa tiver mais de 1000? Aí você não vai conseguir armazenar porque vai ser insuficiente. E a alocação dinâmica resolve justamente esse problema. Porque, assim como eu disse anteriormente, a gente vai alocar a memória durante a execução do programa. Bem, e caso eu queira fazer um vetor alocado dinamicamente, como é que eu faço isso? Primeiramente, para a gente conseguir fazer isso, a gente faz uso de duas coisas que são muito importantes: ponteiros e da função malloc. Ponteiros é um tipo de variável que guarda o endereço de memória de outra variável. E ela também permite a gente acessar o conteúdo do local armazenado. Isso utilizando o operador asterisco. Já a função malloc é uma das funções de alocação disponíveis na biblioteca stdlib.h da linguagem C. E ela faz com que a gente consiga reservar um espaço na memória e atribuir esse espaço a um ponteiro. Por isso que a gente trabalha esses dois elementos em conjunto. Então a gente aloca um espaço da memória e atribui esse espaço a um ponteiro. E assim a gente vai conseguir montar o nosso vetor alocado dinamicamente. Bem, nesse exemplo aqui, vocês podem ver aqui do lado, tem um código, né, que seria o código utilizado para a gente alocar um vetor dinamicamente. Mas a gente vai trabalhar ele em partes e a gente vai estar vendo também como é que esse código se comporta na memória do computador. Lembrando que a gente precisa importar a biblioteca stdlib, né, justamente por conta da função malloc. Primeiro aqui a gente tem a declaração do ponteiro, que eu chamei ele de v, né, de vetor. Então aqui ele é um ponteiro de inteiro e ele é um ponteiro porque ele tem esse asteriscozinho aqui e de inteiro porque tem aqui na declaração. E quando eu declaro ele, vocês podem ver aqui, eu tenho essa variável, né, do tipo ponteiro de inteiro. Ela está nesse endereço de memória e ela está guardando por enquanto nada. Lembrando que ponteiros guardam endereço de memória, né? Isso é bem importante você saber disso. Então, aqui, por enquanto, nada aconteceu de importante. Vamos prosseguir. Então, aqui o que é que está acontecendo? Primeiro, a gente vai ter que prestar atenção nisso aqui. Essa função chamada sizeOf. Ela basicamente vai pegar o tamanho em bytes do tipo que eu passo para ela. Então, ela vai pegar aqui o tamanho do inteiro. Então, ela tendo esse tamanho aqui do inteiro, ela vai multiplicar esse tamanho por 4, que seria a quantidade de elementos que eu vou querer no meu vetor. Então, se eu for armazenar 4 inteiros no meu vetor,
eu vou colocar que para multiplicar 4 vezes a quantidade de bytes que eu preciso para armazenar o inteiro, né? Seguindo essa lógica, se eu fosse querer armazenar 100 números inteiros, eu só substituiria esse 4 por 100. E aí eu estaria conseguindo armazenar também. Então esse aqui é o número de elementos que eu quero e aqui é o tamanho em bytes do tipo. Se eu quisesse armazenar char ou float, era só substituir esse int aqui. E essa parte aqui do comecinho, ela faz uma conversão, né? Essa função malloc, ela retorna um ponteiro. Só que esse ponteiro, ele não tem um tipo específico, então a gente precisa converter ele para o tipo que a gente quer. Como o nosso ponteiro chamado v, né, que vai armazenar o nosso vetor que a gente está alocando aqui, ela é do tipo ponteiro de inteiro, então a gente converte para tipo ponteiro de inteiro. Se fosse de char, convertia para ponteiro de char. Se fosse de float, a mesma coisa. E aí, a nossa variável aqui, ela vai receber esse espaço da memória. Observe que para ela receber eu não utilizo o asterisco. Eu só coloco ela por si só, que ela vai guardar. Lembrando que o asterisco a gente só usa aqui na declaração para sinalizar que é um ponteiro e quando a gente quer acessar o que nossa variável está guardando, né? Aí a gente utiliza o asterisco. Para a gente mudar o que ela está guardando, a gente só coloca ela normal. E o que é que acontece aqui na memória, né? Quando eu faço isso, a nossa variável vai armazenar um endereço da memória, que é o primeiro endereço de memória do nosso vetor que a gente acabou de alocar. Então, ele pegou o seguinte, ó, esse endereço de memória aqui, o 0104, e ele é o primeiro endereço dessa região aqui, que foi armazenada. Observe que todos são tipo na sequência, um seguido do outro. Então, feito isso, a gente tem agora algo semelhante a um vetor. A gente consegue estar acessando v, que é essa nossa variável aqui, né, que é o ponteiro, v, abre e fecha conceitos, com um zero dentro, a gente acessa o primeiro elemento do nosso vetor. Com o dentro, a mesma coisa, igualzinho está aqui. Só que, por enquanto, a gente não tem nenhum elemento, né, atribuído a esses respectivos lugares no nosso vetor. Mas uma coisa importante é que quando a gente aloca a memória com a função malloc, essas variáveis aqui, mesmo elas a gente não tendo colocado nada dentro delas, elas podem já ter alguma coisa, é o que a gente chama de lixo de memória. Então é bom tomar cuidado com isso. A função calloc, ela substitui, no caso, esses lixos de memória que está dentro, por zero, se for inteiros, e por false, né? Algo semelhante ao que seria zero também, se fossem booleanos. E ela substitui. Então é uma alternativa também. Só que a função calloc ela já funciona de maneira diferente da malloc. Aí você tem que estar dando uma olhada. Bem, após eu criar o meu vetor, eu consigo estar alterando os valores dentro dele, assim como eu alteraria no vetor normal. Por exemplo, aqui eu criei esse for e enquanto ele está iterando, né, eu estou acessando os espaços, os índices do v, né, que é o meu vetor, e eu estou fazendo com que ele receba esse valor do i que está sempre alterando. Aí no final eles vão armazenar o 0, 1, 2 e o 3 respectivamente. E aí agora lembrando aquele caso que eu tinha falado no começo da empresa, né? Por exemplo, isso aqui já resolveria o problema, porque bastaria você perguntar ao usuário a quantidade de funcionários da empresa, o usuário poderia digitar 100, aí você só iria trocar esse valor aqui, ó. Em vez de 4 seria 100, 1000 em vez de 4 seria 1000 e assim por diante. Já para alocarmos dinamicamente uma matriz, a gente também faz uso de ponteiros, só que dessa vez de ponteiros para ponteiros. E também, novamente, a gente faz uso da função malloc. Bem, ponteiros para ponteiros são nada mais nada menos do que ponteiros que armazenam o endereço de memória de outro ponteiro. Né? Então, em vez de armazenar o endereço de memória de um inteiro, de um char, ele vai armazenar o de outro ponteiro. Né? Bem, aqui novamente a gente tem um código, vocês vão notar algumas semelhanças com o código passado, né? Mas ele também tem algumas sutilezas que eu vou estar falando aqui. Para começo, a gente tem aqui que, em vez de ser um ponteiro de inteiro, né, a gente bota esses dois asteriscos
para dizer que é um ponteiro de ponteiro, né? Então aqui esse M, para representar a matriz, ele é um ponteiro de ponteiro. Lembrando novamente que a gente também precisa da biblioteca stdlib para utilizar o malloc. E assim como no exemplo passado, nesse aqui a gente também tem a nossa variável e por enquanto ela não armazena nada. Aqui a gente faz o seguinte: a gente tem nosso ponteiro de ponteiro M e ele vai receber o espaço da memória reservado pela função malloc, né? Só que em vez de ser um espaço reservado de inteiros, ele reserva de ponteiros de inteiros. Por que isso? Porque uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores, não é isso? Então, nesse primeiro vetor, que seria o nosso M, né, ele vai armazenar outros vetores, né? E cada um desses vetores vai armazenar os elementos da nossa matriz. Então, por isso que aqui a gente passa um ponteiro de inteiro, né? E aí a gente reserva 4 espaços do tamanho de um ponteiro de inteiro. Se eu quisesse fazer uma matriz de 6 por 6, aí seria 6 em vez de 4. 6 por 4, aí seria 6 aqui também em vez de 4. O que mudaria seria esse outro aqui que eu já vou falar mais para frente, né? Mas então, ele reserva esse espaço de memória aqui e, novamente, a gente tem que converter o que ele vai retornar para o formato do nosso M aqui, né? Para o formato do nosso ponteiro de ponteiro, que é justamente o formato ponteiro de inteiro, né? Então a gente faz essa conversão aqui e M recebe esse espaço da memória. Aí a gente reserva isso aqui, né? Na variável M, só que como é que a gente reserva isso? M salvando o endereço de memória que está o nosso primeiro ponteiro, né? Então, cada um desses daqui é um ponteiro. Eles guardam também endereço de memória. Só que no caso, esse primeiro aqui, M guarda ele e a partir disso a gente consegue acessar todos os outros, né? Porque eles estão em sequência. Então, a gente consegue ter esse acesso. Já aqui nesse primeiro for, a gente novamente tem a função malloc, só que observe bem. Dessa vez, a gente reserva o espaço de memória de 4 inteiros, né? Aqui a gente tem o tamanho do inteiro, a quantidade deles, e a gente vai reservar e a gente vai converter para o formato ponteiro de inteiro e armazenar isso no M na posição I. Ou seja, a gente vai iterar, né, dentro desse for aqui, e em cada iteração, cada um desses espaços aqui, ele vai armazenar outro espaço de memória, né? No caso, ele vai armazenar o primeiro, tipo, esse aqui é o primeiro dessa sequência e a partir dele a gente consegue acessar todos os outros seguintes. Esse aqui vai também armazenar outra parte da memória que a gente vai acessar dessa mesma forma, entendeu? Só que já vai ser diferente dessa daqui. A mesma coisa para esse e para esse. Então, cada um desses ponteiros que a gente reservou, eles vão armazenar o primeiro endereço de uma sequência da memória, né? Sendo elas cada uma diferente entre si. Aí assim a gente consegue montar nossa matriz. E aí, novamente, aqui está vazio, mas tem aquela questão do lixo de memória que eu falei. E para preencher é muito simples também. A gente aqui nesse terceiro for, a gente itera, né, sobre nossa matriz e a gente vai preenchendo as posições de memória, né? Lembrando que para acessar a gente pega aqui a nossa variável, né? Que é um ponteiro. A gente acessa ela, vai no elemento que a gente quer. No caso aqui, como está iterando, ele vai começar pelo 0. Aí ele vem aqui o que a gente guarda na posição 0, né? E vai ser esse endereço de memória. Aí a gente vem aqui, o J, que vai ser 0 também no começo. Ele vai acessar aqui, que vai ser essa primeira posição aqui. E a gente vai colocar ela, o valor de J, que é 0. E assim a gente consegue estar preenchendo todo o nosso vetor. Agora, pessoal, eu estou aqui utilizando a ferramenta PyTutor,
que apesar do nome, eu vou estar aqui mudando para executar um código em C, né? E ela é uma ferramenta muito interessante porque a gente consegue estar acompanhando como é que esses ponteiros estão funcionando, né? E também a execução do nosso código. Então, eu colei aqui o código, né, que a gente utilizou lá no slide e eu vou estar executando ele aqui. Bem, a gente executou e aqui ele aparece também como seria uma breve simulação aqui de como vai funcionar a direção das variáveis e tal. Então eu vou estar pulando alguns passos aqui e aí chegou aqui, a gente já reservou, observe, a gente tem nosso ponteiro ali. Aí quando a gente executa ali a função malloc, a gente já reservou um array para ele do tamanho que a gente colocou ali, ó, 4, ó. E aqui a gente tem a posição 0, 1, 2 e 3, 4 espaços na memória. E a gente vai preenchendo ele aqui, né? De acordo com a gente vai iterando, vai estar preenchendo ele, né? Bem simples a visualização do vetor. Agora a gente vai para a matriz. Novamente eu vou colar o código aqui e vou executar. Bem, a matriz, né, a gente tem aqui nossas variáveis aqui, nossa variável m, né, que é um ponteiro, e eu vou estar executando os passos aqui. Primeiro vocês vão ver que m vai receber um vetor, né, só que ó, todos eles são ponteiros, diferente do exemplo passado que eram inteiros. Então, é um vetor de ponteiros. E agora eu vou estar, em cada iteração desse for, eu vou estar alocando em um ponteiro desse outro vetor. Entendeu? E ó, tá vendo a setinha? O M aponta para a primeira posição do vetor. E a partir dela a gente consegue as demais. E aqui também, ó, ele aponta sempre para a primeira. E a cada iteração eu vou alocando outro vetor, né, para a minha matriz. E aqui a gente tem no final a nossa matriz feita. E aí para acessar novamente, ó, na posição na linha 0, né, que seria no primeiro vetor, na coluna 0, que seria o primeiro elemento do vetor apontado, né? Então eu vou estar fazendo que seja igual a j, que j é 0 também. Então ali a gente alterou e assim ele vai indo até alterar o valor de todos os vetores, né? Lembrando que se você quisesse que essa matriz ela fosse de proporções dadas pelo usuário, né, ou obtidas através de alguma forma de interação com o usuário, bastaria você estar alterando esses valores aqui onde está o 4, né? E aí você conseguiria estar alocando essa memória certinha. Entendeu? Digamos que o usuário editasse 10, o usuário editasse 10 linhas e 2 colunas. Aí aqui mudaria para 10 e aqui mudaria para 2. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa ter lhe ajudado a entender um pouco sobre a alocação dinâmica. E se surgiu alguma dúvida ao decorrer da explicação, ou até depois, e você quiser tirar com a gente, fique à vontade para mandar dúvida nos comentários, ou então entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, do nosso e-mail. A gente vai fazer o possível para ajudar você. Até a próxima!